Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoa a todas as famílias, Senhor. Abençoa também as pessoas que estão com essa doença, Senhor. E que logo, logo a gente possa voltar à nossa rotina normal, Senhor. E que a gente possa voltar aí para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Com muita alegria, chegamos mais uma vez à sua casa, chegamos mais uma vez ao seu lar, junto com a sua família, e convidamos a todos para, como família, grande família da primeira igreja Baixada do Ingá, adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor nos deu esse dia para a glória do seu nome, nos deu esse dia para o louvor da sua glória, e queremos convidar a todos para juntos adorarmos ao Senhor. Então vem conosco, venha para a primeira igreja Baixada do Ingá, você que é membro da igreja, você que nos acompanha pela internet, que recebeu o link, que está acompanhando esse culto, vamos juntos adorar ao Senhor. Vem com a gente. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de, através da tecnologia, nós ainda podemos manter a comunhão, Senhor Deus, uns com os outros. Obrigado, Pai, pela Tua igreja continuar se mantendo unida, Pai, porque mesmo com os templos fechados, Pai, a Tua igreja continua, Senhor Deus, o Senhor continua sustentando o Teu corpo, Pai. Peço, Senhor, continue nos abençoando, Pai, abençoando cada família, cada irmão, Pai, nos protegendo de todo mal, Pai, curando para as pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, principalmente aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, Senhor Deus, com esse coronavírus, Pai, esteja abençoando, Pai, abençoando suas famílias, fica conosco, perdoa os nossos pecados, Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé e vamos adorar ao nosso Deus. Glorioso és tu, Senhor.
palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, nos diz o seguinte: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dê à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A oração de Jabez foi uma oração feita por um israelita, pedindo as bênçãos de Deus sobre sua vida. A Bíblia diz que Deus atendeu ao pedido de Jabez. A oração de Jabez mostra que Deus ouve as nossas orações e gosta de nos abençoar. Não se sabe muito sobre Jabez. Ele aparece, uma única vez na Bíblia, em 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Jabez se tornou o homem mais conhecido e honrado de sua família. Apesar de ter um nome que indicava sofrimento, ele foi muito abençoado por Deus. Jabez orou a Deus pedindo a bênção de Deus, o aumento de suas terras, a presença de Deus em sua vida, a proteção do mal e o livramento da dor. E Deus fez o que Jabez pediu. O que podemos aprender com a oração de Jabez? Que Deus nos ama e quer nos abençoar. Ele é bom e fica feliz em alegrar nossas vidas. Jabez sabia que Deus é a fonte de todas as bênçãos, o único que pode garantir tudo o que precisamos para viver. Na sua oração, ele colocou toda a esperança para a sua vida nas mãos de Deus. A oração de Jabez não foi uma exigência, foi um pedido humilde a Deus. Ele reconheceu que precisava de Deus em sua vida para ser abençoado e não procurou ajuda de outros deuses. Da mesma forma, nós podemos vir para Jesus e pedir a bênção de Deus, a bênção de sua presença em nossas vidas, porque Ele ouve nossas orações e cuida de quem crê nele. Oremos ao nosso Deus com esta fé, com esta esperança. É com essa certeza, ó Deus, que nós oramos, gratos porque o Senhor é Deus, Deus maravilhoso, bondoso, majestoso, glorioso, está acima de todas as coisas, ó Deus. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor as nossas vidas, pedindo, ó Deus, humildemente que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo, força e coragem para vencer todos os obstáculos que vierem em nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra, ó Deus, lida os nossos corações, para que possamos sempre glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome, buscar sempre a Tua gloriosa presença. Ó Deus querido, nós queremos Te agradecer-te, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e tudo que aqui temos, o que somos, o que recebemos, vem do Senhor, vem das Tuas mãos, Senhor, e que possamos entendê-los, ó Deus, neste momento difícil que nós estamos passando, estamos vivendo. Muitos estão buscando ao Senhor, muitos estão prostrados diante da Tua glória, para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E assim, ó Deus, nós entendemos que o Senhor é sabedor. E o Senhor preparou esse momento, ó Deus, difíceis, mas tem o porquê e para quê. Mas eu creio, ó Deus, que o Teu povo está se unindo, buscando o Senhor, voltando para o Senhor. Ó Pai querido, fala os nossos corações.
Nós pedimos pela nossa igreja, Deus, Igreja Batista do Engar, pelo pastor Edmar, pela sua família e por cada irmão, Senhor, cada irmão que fazem parte da tua igreja. Nós somos a igreja, Senhor, estamos aqui neste lugar, dando sempre a paz, a alegria de viver, de reconhecer que não existe outro Deus além de ti. Tu és o único, Senhor. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado e assim continuará fazendo, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. É assim nós te oramos, já te agradecemos, em nome e por amor do seu Filho amado Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Pai, hoje para todo sempre. Amém. Quero ler para você o texto de Salmo número 24, verso 1. A Bíblia diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo o que nela habita. Todos nós pertencemos ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que um dia viermos a ser, na verdade pertence ao Senhor. E nós somos então mordomos nesse mundo. Deus nos dá a oportunidade de administrarmos essa terra que Ele criou, tudo isso que Ele fez para a nossa alegria, e Ele nos dá a oportunidade de administrarmos, de cuidarmos, e precisamos então reconhecer nesse tempo o cuidado de Deus para conosco, a providência do Senhor na nossa vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de crise. A bondade do Senhor, ela dura para sempre. E nós queremos então convidar você, nessa manhã do dia do Senhor também, a exercitar a sua fidelidade. Assim como Deus tem sido fiel para conosco, que sejamos também fiéis para com Ele. Que possamos de fato trazer os nossos dízimos à casa do Senhor, encaminhá-los para a casa do Senhor nesse tempo. Então queremos encorajar você a permanecer fiel, ofertando, dedicando o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso nesse tempo, quando não temos o nosso culto presencial, entregando o seu dízimo e a sua oferta através do depósito bancário, da transferência bancária. E você pode ver então o número da conta da nossa igreja, o número da agência bancária, o CPF da nossa igreja colocado na tela. Anote e faça a sua transferência, faça o seu depósito e participe com alegria desse momento da vida da igreja, quando tantos compromissos existem também para serem honrados e para serem realizados aqui. A Bíblia nos diz também que o Senhor ama aquele que oferta, aquele que dedica o seu dízimo e também a sua contribuição com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Deus abençoe a sua vida. Amém. Entregue o seu dízimo através do depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Lembre-se, Deus ama ao que dá com alegria. Colabore também com a nossa ação social. Traga 1 quilo de alimento não perecível e entregue na secretaria da igreja, de segunda a sexta, das 9 às 15 horas. Seja solidário, colabore. Desde já, as famílias agradecem. Diferente da notícia,
Amados irmãos, querida Igreja Batista do Ingá, eu gostaria de ler para vocês nessa manhã do dia do Senhor o texto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia e lê comigo esse texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como devemos viver esse tempo? Como devemos caminhar nesse tempo de que eu creio fala o texto bíblico que nós acabamos de ler? Quero trazer a você nesta manhã, então, uma palavra de direção. Quero trazer a você nesta manhã uma palavra de esperança. Quero trazer nessa manhã do dia do Senhor uma palavra que ajude você, ajude a sua família, ajude a todos aqueles que nos acompanham nesse tempo que estamos vivendo de isolamento social, onde o mundo todo está vivendo o combate ao coronavírus, não é só o Brasil, mas todos os continentes estão vivendo uma situação parecida. Como devemos viver esse tempo? Eu quero trazer a você então uma palavra que ajude você a se situar nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E eu diria para você que não é preciso ser um profeta, não seria preciso ser um estudante da Bíblia, alguém que lê a Bíblia, que estuda, que acompanha, que prega a palavra, para entendermos que nós estamos vivendo nos tempos do fim. Os grandes profetas desse tempo já não são os pastores, os pregadores, aqueles que dão a notícia na TV, parecem estar, ao darem a notícia, lendo aquilo que nós já líamos há muito tempo nas Sagradas Escrituras. Parece que eles hoje são os anunciadores dos sinais da volta de Jesus. Um dos hinos que nós amamos muito, que diz, vencendo vem Jesus, ele diz numa das suas estrofes que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Portanto, não é preciso ser profeta para percebermos que nós estamos vivendo dias muito difíceis, que estamos vivendo de fato tempos do fim, temos vivido dias de muitas notícias tristes, de muitas notícias ruins, e as entranhas da nossa nação, as entranhas do nosso Brasil, especialmente das instituições que governam, que lideram essa nação, os principais líderes políticos e do judiciário estão expostas. As entranhas do Brasil estão abertas, expostas. E todos os dias, dia e noite, nós então estamos acompanhando tudo aquilo que acontece por dentro das instituições, seja do judiciário, seja as instituições políticas, e aquilo que nós vemos não nos agrada, e aquilo que nós vemos nos entristece, e aquilo que nós vemos não nos ajuda num tempo de crise como esse que nós estamos acompanhando. Há uma inquietação, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Uma nova ordem mundial tem surgido, tem se afirmado, e o tabuleiro desse jogo de xadrez que acontece no mundo começa a ficar diferente. Movimentos começam a acontecer, movimentos importantes, peças importantes nesse xadrez começam a se mover. E nós percebemos também que valores importantes da sociedade, da vida em comum, da vida em sociedade, são invertidos. E o que a gente percebe são as pessoas sem esperança. E o que a gente percebe é que há muita gente absolutamente cansada de tudo isso.
cansada de acompanhar essa história toda que nós temos assistido. Eu quero dizer a você que a Bíblia descreve isso nesse texto que nós vimos e em alguns outros textos também. E ela descreve isso, ela sinaliza nesses textos que essas coisas marcariam o tempo da volta do Senhor Jesus. E a Bíblia fala nesse texto que tem doutrinas de demônios. A Bíblia fala nesse texto que demônios têm doutrina. E fala também que muitos seriam enganados nesse tempo por doutrinas de demônios. E é impressionante, meus irmãos, porque a Bíblia fala que por conta dessa ação terrível do reino das trevas, do império do mal, muitos abandonariam a fé. Abandonariam a fé, deixariam de seguir a Jesus. E quando eu vivi a minha juventude, quando eu li esse texto bíblico, e tinha a oportunidade de estar face a face com essa declaração bíblica, essa declaração do Senhor Jesus, eu chegava a pensar, será que essas palavras não são muito fortes aqui? Será que não há assim um peso muito grande nessa palavra, um certo exagero aqui nesse momento? Não deve ser bem assim. Como pode alguém, por alguma razão, abandonar Jesus? Como poderia alguém, por alguma razão, por mais forte que seja, acompanhar, seguir doutrinas de demônios, abandonar a fé, apostatar da fé? Como pode alguém abandonar algo tão maravilhoso que é Jesus, a igreja de Jesus, deixar de seguir a Jesus? Mas passados os anos, passados os tempos, e lá se vão já cerca de 45 anos de batismo, aí uns 33 já de ministério pastoral, e quando eu olho para trás, quando eu faço um retrospecto da história e desse tempo, quantas pessoas que ficaram no caminho, quantos que caminhavam ali conosco, quantos que estavam ali ao nosso lado, pregando a palavra, liderando a igreja nos louvores, trabalhando, participando da vida da igreja, e que hoje já não estão conosco, já não caminham, abandonaram a fé, apostataram da fé, deixaram de seguir a Jesus, e alguns literalmente acompanharam e ficaram impressionados e passaram a seguir doutrinas de demônios. Abandonaram Jesus, deixaram a igreja de Jesus. Quantos vimos ao longo dessa caminhada abandonando Jesus, literalmente, seguindo doutrinas de demônios, falsos profetas, espíritos enganadores. E sabe por quê? Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, como sobreviver a esse tempo? Como viver nesse tempo do fim? Como atravessar esse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade? Quando nós entendemos e com muito cuidado, com muita atenção, acompanhamos os fatos do dia a dia, observando que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Como viver esse tempo? Como servir ao Senhor Jesus, mesmo em estado de isolamento social, enquanto Ele está para chegar? Enquanto Jesus ainda não chegou, como nós devemos servi-lo? Como nós devemos viver? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar agora pela manhã e à noite também sobre essa realidade
hoje e logo mais à noite, quem sabe continuemos ainda nos próximos dias. Mas a primeira coisa que eu quero destacar para você sobre como viver esse tempo é: ande em santidade. Uma das formas que nós podemos acompanhar esses fatos, uma das maneiras com as quais nós podemos trabalhar, viver esse tempo, é andando em santidade. 1 de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, aliás, 2 de Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Olha o que diz a palavra, abra sua Bíblia, acompanhe o texto bíblico. Diz o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, grave bem isso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o conselho que Paulo dá a Timóteo e também nos dá nesse tempo é esse: destes afasta-te. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos, mas parece tão atual como o jornal do dia. O texto parece uma descrição do tempo que nós estamos vivendo, um retrato da nossa sociedade, um retrato desse tempo, e como servir a Jesus nesse tempo terrível, como sobreviver a todas essas avalanches. Todo dia uma notícia ruim. Começamos o ano com inundações, temporais, chuvas, água arrastando tudo pelo caminho, e na sequência um vírus que começa na China e dali para o mundo todo, para a Europa, Brasil, e toma conta do mundo. Milhares de pessoas morrendo, milhões já contraíram o vírus. Como viver esse tempo? Precisamos e devemos viver esse tempo em santidade. Meu irmão, minha irmã, num tempo como esse, nós precisamos nos lembrar que nós temos um chamado da parte de Deus, um chamado para a santidade. Temos um chamado para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Temos sobre nós então um selo, temos sobre nós uma marca, e precisamos andar de maneira digna desse selo, dessa marca que um dia o Senhor nos colocou, coerentes com a vocação e o chamado que um dia nós recebemos da parte do Senhor para uma vida de santidade. Não podemos abrir mão dos nossos valores, não podemos andar segundo os valores do mundo, mas segundo os valores do reino de Deus. Os valores mais altos, os valores mais elevados. É um tempo, meus irmãos, então, de fazermos diferença nessa terra, fazermos diferença na nossa nação, nesse Brasil que tem sido marcado por tanta coisa ruim, por tantas mazelas. Nós somos chamados como Igreja de Cristo para sermos de fato referência. Somos chamados como Igreja de Cristo para darmos testemunho desse selo e dessa marca que nós trazemos. Esse é um tempo para sermos sal da terra e luz do mundo. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versos 8 a 11. Eu, João, sou o que vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, e o adorei. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos,
e dos profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Nós temos então um chamado de Deus para a santidade. Deus nos disse na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Continue então, meu amado irmão, minha amada irmã, a santificar-se. Você quer viver bem nesse tempo do fim? Você quer viver bem nesses dias? Então você precisa realmente buscar essa primeira atitude, essa primeira postura precisa estar presente na nossa vida. Ande em santidade. Ande em santidade. Enquanto Jesus não vem, enquanto vivemos esse tempo do fim, enquanto acompanhamos com muito cuidado, com muita serenidade, tudo isso que está acontecendo, e percebemos os sinais claros da volta do Senhor, a primeira atitude nossa deve ser essa: ande em santidade. E que Deus o abençoe. Um grande e abençoado dia do Senhor, na presença do Senhor. Deus o abençoe. E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.